Eleições 2022, a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral para as eleições deste ano, 4.900.000 reais. O fundo é destinado aos partidos políticos para as eleições gerais. Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado e integrante da nossa equipe de formadores de opinião independente. Satisfação imensa, mais uma vez, nesta cobertura, Dr. Claudinei. Como vê esta questão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, doutor? Olá, Oliveira, é uma satisfação estar aqui novamente. Olá, internautas, que hoje, nessa data tão importante para a nossa nação, nós temos essa festa da democracia, que é o voto popular para elegermos os nossos representantes nas câmaras, os nossos governadores e o nosso presidente. Bom, Oliveira, eu tenho uma visão bem crítica com relação ao financiamento público de campanha, né? Eu não gosto de ver o dinheiro público ele ser utilizado aí para o financiamento de campanhas e estar sujeito aí a inúmeras intempéries, né? Porque a gente fala, a vida é a separação do joio e do trigo. E, exatamente por isso, o Tribunal Superior Eleitoral, através das suas delegações, ele pelo menos ele tenta fiscalizar aí o uso desse dinheiro, né? Mas não me agrada, sinceramente falando. Correto. Doutor Claudinei, mas o fundo ele é criado principalmente diante daquele cenário que nós vivíamos, de empresas, ou seja, de um processo de corrupção que houve nos governos passados e que havia dentro desse conceito, e que nós queremos acreditar que pelo menos, se não terminou, ele possa ter reduzido pelo menos uma parte, né, daquele montante que escandalizou toda a política brasileira. Essa solução é um remédio amargo diante de outro problema seríssimo, para curar um problema seríssimo que nós vivíamos dentro do processo eleitoral, doutor? Olha, Oliveira, eu não consigo entender como que um candidato a um cargo eletivo ele possa investir tanto, mas muito mais do que a remuneração que ele vai auferir aí no caso vença o pleito. Eu não consigo entender essa correlação, sabe? Porque se investe demais para a conquista do cargo. Uhum. E isso acaba efetivamente para aquelas pessoas que pensam efetivo, porque nós atravessamos um momento... muita gente fala que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Então, acho que esse conceito ele precisa ser reatualizado. Nós atravessamos um período muito, muito difícil, muito tenebroso, porque se forma um inconsciente coletivo voltado na falta de informação ou baseado em informações incorretas. Esse atual, essa verba destinada é um palavrão de dinheiro, certo? E isso foi definido num momento muito crítico, não só da nossa nação, mas de todo o mundo, né? Que foi ali o centro da pandemia, onde a gente precisava de recursos para serem investidos na saúde, para a gente tentar combater uma coisa que nenhum de nós aqui havia testemunhado antes. Correto. Que é esta praga que assolou o mundo. Deixa eu só passar aqui, doutor, para que o nosso internauta tenha uma noção desse valor de 4.900.000 reais. O Partido União Brasil, ele está recebendo aí ele recebe aí um valor em torno de 782 milhões, ou seja, 776 milhões e 500 mil reais. O Partido dos Trabalhadores, 4 milhões
e 999 mil reais. 499 milhões e 600 mil reais. O MDB, 360 milhões de reais aproximadamente. O PSD, 349 milhões, ou seja, 347 milhões. O Progressista, 342 milhões de reais. E aí segue, portanto, outros partidos. São valores exorbitantes, fora da realidade daquilo que nós, simples mortais, consigamos imaginar, hein, doutor Claudinei? Mas é por isso, Oliveira, que eu chamo a atenção dos nossos amigos internautas, que é um dinheiro de uma expressividade tão grande que nós simples mortais, né, a gente olha para esse número e o primeiro questionamento que eu me faço é assim: lá atrás, quando esse valor estava sendo votado no orçamento, houve um corte, né, pela administração federal. E foi vetado esse valor exorbitante. Veto esse que depois, dentro aí da nossa estrutura legislativa, esse veto voltou para a Câmara Federal e lá ele foi derrubado. Então, você veja, não tem... todo mundo parece que gosta de um dinheiro expressivo e que possa ser utilizado a seu bel prazer, onde, cumprida os requisitos formais de prestação de contas, está tudo certo, Oliveira. Exato. Está tudo certo. E eu acho que não está tudo certo. A gente precisa ter responsabilidades aí para a gente conseguir colocar esse Brasil nos trilhos novamente e fazer como, por exemplo, está sendo feito com o Correio. Uhum. O Correio, uma empresa que tinha um monopólio da sua atividade, ela conseguiu quase quebrar, ela só dava prejuízo. E agora, sendo administrada com rigor, né, como assim deve ser, com toda aquela situação que envolve dinheiros públicos, ela, pela primeira vez em vários anos, ela vai distribuir dividendos aí entre os trabalhadores, né? Então, eu acho um desaforo a gente ver um valor tão expressivo desse ser literalmente virar papel para ser jogado na rua, né? Correto. Onde aqui nós criamos até o troféu, né, do candidato porquinho, né, que mais sujava as nossas vias públicas aí no dia da eleição. Eu espero assim, com muita fé, e a gente, hoje, olhando aí os locais de votação, a gente tenha pelo menos esse sentimento, constatando que houve responsabilidade aí nas coordenadorias. Se repetiu o que a gente vê que já aconteceu em eleições passadas. Doutor Claudinei Fernando Machado, estamos aí agora aguardando os números que chegam de Brasília, do Tribunal Superior Eleitoral, nesse processo de apuração. É um momento importante para reflexão, esse que você coloca aí. Esperamos que a nova Câmara dos Deputados, o novo Congresso Nacional, os novos governantes possam ter esta responsabilidade. Muito obrigado, doutor Claudinei. Se nós tivermos um minutinho, temos esse minutinho? 30 segundos, vamos lá. 30 segundos. Em 30 segundos eu digo o seguinte: a eleição, a urna, efetivamente, ela nos trará a resposta comparativa entre o que foi noticiado pelas mídias convencionais, as pesquisas, e aquilo que realmente a urna vai nos trazer, né? Então, o grande fiel da balança se chama urna. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independente, Dr. Claudinei Fernando Machado, nas eleições 2022.